Você já imaginou que as estrelas no céu estão além do nosso universo físico e, na verdade, atuam como portais para outras dimensões? Você sabia que a natureza é um reflexo da nossa alma interagindo com a consciência cósmica universal? E que cada decisão que tomamos em nosso dia a dia influencia todos ao nosso redor, mas também a harmonia do cosmos? O cosmos, uma totalidade ordenada e harmônica de energias que vai além do universo físico visível. Uma grande e inenarrável rede de dimensões interligadas, planos espirituais, metafísicos e materiais. E a alma humana é parte de tudo isso. Uma manifestação da consciência cósmica, a centelha divina chamada de inteligência suprema que permeia tudo e dá sentido a tudo. Cada parte do cosmos se encontra em constante evolução. É reflexo da dinâmica da mente universal. A jornada da alma humana se encontra dentro desse grande esquema e é refletida pela expansão da própria consciência. Mas o que acontece quando é alinhada à sabedoria cósmica? É quando as verdades universais são reveladas. É um processo. A descoberta, a dança do universo. Assim foi o início. Assim é o fim. Exatamente, precisamente, cirurgicamente, poeticamente. O que está em cima é como o que está embaixo. São diferentes, mas iguais. Cada parte, cada alma com sua própria jornada, com sua específica evolução. A harmonia entre o macrocosmo e o microcosmo demonstra como tudo está interligado, seguindo um ciclo eterno de criação e transformação. Dentro da consciência universal, no grandioso teatro do cosmos, há uma classe de almas que não só captaram a essência dessa grande sinfonia cósmica, mas também a viveram em sua plenitude. São almas dotadas de uma percepção refinada e elevada que transcenderam as limitações do plano material. Esse estado elevado de iluminação se deu através das práticas esotéricas, do estudo profundo das verdades cósmicas e das ciências ocultas. Foi assim que essas almas ou indivíduos colocaram em prática a sabedoria cósmica no dia a dia do mundo material. Eram provas vivas da íntima e eterna conexão entre a alma e o cosmos. A humanidade passou por eras. Em todas aconteceram centenas e diversas reencarnações. Milhares e diferentes tipos de experiências ocorreram em todas as épocas e eras da humanidade. O processo de iniciação desses homens e mulheres se deu em 3 etapas. Começaram com uma vida guiada pelos instintos básicos, denominado como vida instintiva. Na etapa seguinte, focaram no conhecimento e no desenvolvimento da mente, que recebeu o nome de vida intelectual. Na terceira e última etapa da iniciação, dedicaram-se às práticas religiosas e os dogmas, denominado de vida religiosa. Reencarnados, durante suas vidas terrenas, enfrentaram erros e sofrimento, o que ajudou a limpar o karma. Com o tempo, as reencarnações não eram mais necessárias porque alcançaram um estado de perfeição e onisciência, ou seja, o conhecimento completo e absoluto. Ao longo da história, alguns indivíduos conseguiram alcançar esse grau privilegiado de consciência. 3 são os estágios. O primeiro é a consciência simples dos animais. O segundo estágio é a autoconsciência humana, que permite o exercício da reflexão e a transformação radical do ambiente. Essa também inclui a de personagens considerados gênios, como Platão, Da Vinci e Aristóteles. Por fim, o terceiro estágio se dá em um nível ainda mais elevado, denominado de consciência cósmica. Os poucos que alcançaram o máximo grau ou da iluminação são reverenciados pelas tradições religiosas do mundo.
No hinduísmo são chamados de rishis ou genis, o que significa nascido duas vezes. No taoísmo são conhecidos como imortais ou sábios. No budismo são conhecidos como rastas ou bodhisattvas. No judaísmo e no islamismo são chamados de profetas. No cristianismo são conhecidos como santos. Os povos indígenas os chamam de espírito guia e nas tradições antigas, grega e romana, eram chamados de deuses ou semideuses. Muitas religiões e tradições acreditam que somente seu próprio sistema podem criar seres iluminados, ao passo que é comum não reconhecer ou desconsiderar mestres de outras tradições que também podem ser genuinamente iluminados. Como Buda não é reconhecido pelas religiões judaicas ou Jesus para muitos orientais, por outro lado, nas tradições de livres pensadores libertos de dogmas, os verdadeiros iluminados são precisamente reconhecidos. Não são deuses ou seres diferentes, mas sim humanos, homens e mulheres que alcançaram um objetivo místico para servir à humanidade. Para as tradições ocultistas, são almas antigas, muitas vezes não reconhecidas, na maioria incompreendidas e quase sempre perseguidas. Eles influenciaram e influenciam secretamente a humanidade, às vezes de forma pública, mas quase sempre agem de forma velada. Esses são conhecidos como os mestres ascensionais. Alguns desses personagens iluminados, como Buda, Cristo e Maomé, são conhecidos como fundadores de grandes religiões. No entanto, nenhum deles pertence exclusivamente a uma única tradição. Seres como esses são chamados de mestres da humanidade porque alcançaram a pureza da verdade. Desenvolveram obras específicas para os momentos e públicos distintos. Revelaram que os ensinamentos provinham da mesma fonte, porém com um pequeno, mas grande detalhe. O mesmo conhecimento foi adaptado para épocas, povos e lugares completamente diferentes entre si. As diferenças entre as religiões ocorrem por dois motivos principais: motivações políticas, que criam dogmas, e pelo desconhecimento dos ensinamentos originais. No entanto, todas as religiões compartilham uma essência comum e uma verdade fundamental, como podemos ver nas palavras de Jesus aos judeus. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio jamais passará da lei, até que tudo seja cumprido. Isso significa que, como um ser iluminado, Jesus não trouxe novos ensinamentos, mas corrigiu, purificou e atualizou uma mensagem antiga que estava distorcida. Ele mostrou que a essência da lei espiritual é universal e imutável, permanecendo a mesma enquanto houver vida na Terra. No entanto, 500 anos antes de Jesus, outro grande avatar chamado Buda já havia realizado um trabalho semelhante. Ao contrário do que muitos pensam, Buda não veio para acabar com a tradição védica hindu. Assim como Jesus, Buda buscou renovar essa tradição, livrando-a dos dogmas e distorções que haviam corrompido, restaurando sua pureza sob uma nova forma. Com o passar dos séculos, os dogmas também contaminaram os ensinamentos budistas, que começaram a se corromper. Como resultado, a mente universal enviou outro avatar, mas desta vez para a Índia, a fim de realizar uma nova purificação da tradição. Dessa forma, todos os mestres servem à mesma lei universal e representam a verdade única. Mas qual deles foi o primeiro iluminado? Essa é uma resposta que esse simples peregrino, mortal e produtor de vídeos que vos fala não pode te precisar. Não há precisão ou detalhes credíveis em nenhuma tradição. Contudo, existe uma informação comum em todas as tradições e religiões. Todas, impreterivelmente, apontam que os primeiros iluminados vieram de um continente perdido, não registrado na história e que hoje é visto como um mito. Esse canal entende como Atlântida. O ponto central de toda a iniciação mística foi o Egito, palco do desenvolvimento das primeiras escolas iniciáticas.
A história do esoterismo revela que o conhecimento secreto e esotérico foram guardados às 7 chaves pela mais alta ordem de sacerdotes. E isso significa que o Egito era civilizado e governado antes da época de Menés, o primeiro faraó conhecido. O Egito parecia já estar maduro desde o início, com uma civilização que nunca conheceu juventude. Sua civilização não teve infância nem períodos arcaicos. Estava já na maturidade. A tradição esotérica revela que Heródoto, conhecido como o pai da história, foi iniciado nas escolas de mistério do Egito. Cerca de 500 anos antes de nossa era, sacerdotes egípcios me mostraram evidências de um reinado anterior a Menés, o primeiro rei humano. Essas evidências eram 345 estacas. Os sacerdotes também afirmaram que nenhum historiador poderia compreender ou escrever a história desses reis sobrenaturais, sem antes estudar a história das 3 dinastias que precederam as dinastias humanas. Conheço bem todas as cerimônias, mas meus lábios não revelarão. Me refiro às escolas iniciáticas. Durante o século XV a.C., no reinado de Tutmés III da 18ª dinastia egípcia, membros da família real se envolveram com escolas ocultas. Ali, iniciou-se a unificação do conhecimento esotérico em um único grupo, inicialmente chamado de A Fraternidade. Com o tempo, essa organização passou a ser conhecida como a Grande Fraternidade Branca. Nessa época, vários estrangeiros enfrentavam muitos desafios para chegar ao Egito, a fim de serem submetidos a testes rigorosos pela fraternidade, porque somente assim seriam aceitos. A partir de então, a fraternidade incentivou a criação de escolas místicas em vários países, porém, permanecia em segredo. Esses centros ao redor do mundo desenvolveram técnicas e tradições próprias, mas com o objetivo comum de iluminar a consciência e conectar o iniciado à fraternidade, já que é o único núcleo oculto de todas as ordens esotéricas legítimas. A partir disso, surge a maçonaria, o rosacrucianismo e outras escolas esotéricas. Outros personagens conhecidos também foram iniciados nas ciências secretas da fraternidade. Grandes nomes como Platão, Pitágoras e Orfeu. Após a preparação, eles retornaram à sua terra para adaptar o conhecimento esotérico, considerando as características de cada povo e lugar. Com isso, eles fundam várias escolas iniciáticas ao redor do mundo, como na Grécia, com os mistérios órficos, pitagóricos e a Academia de Platão. Contudo, não se tratavam de meras escolas de filosofia, mas de verdadeiros centros de saber iniciático afiliados à Fraternidade do Egito. Uma das mais importantes foi a escola essênia, onde Jesus, o Cristo, foi treinado nas ciências esotéricas durante o período de sua vida que a Bíblia omite, dos 12 aos 30 anos de idade. Jesus era o grande avatar com o propósito da Era de Peixes. A principal sede estava no Monte Carmelo, Oriente Médio. Jesus, da mesma forma que outros antes dele, também estava ligado por iniciação à Grande Fraternidade do Egito. Após seu nascimento, o menino Jesus recebeu a visita dos 3 reis magos, que na verdade não eram nem reis nem magos. Eram mestres da Grande Fraternidade do Egito, enviados para saudar o surgimento de um novo avatar. A fraternidade já sabia há muito tempo que o mundo receberia outro avatar e providenciou sua preparação. Após a missão de Cristo e a decadência definitiva do Egito, a Grande Fraternidade mudou-se para algum lugar no Tibete, no Himalaia, onde ainda hoje permanece como centro das escolas iniciáticas. Ao longo da história, a Grande Fraternidade Branca permaneceu oculta, gerenciando as atividades de suas escolas afiliadas. Durante os séculos surgiram apenas lendas sobre um centro supremo. Essas lendas se inseriram até nas regiões do hinduísmo, que remete ao Monte Meru. Para o taoísmo, o centro do poder é a montanha dos Lohan. O budismo e outras tradições nos fala sobre Shambhala. Os monarcas da Idade Média Ocidental falavam sobre o governo secreto do mundo, liderado por um poderoso rei chamado Preste João. Além das lendas e mitos, e seguindo ciclos específicos, a Grande Fraternidade Branca enviou em todas as épocas, além dos grandes avatares, outros indivíduos com missões menores e específicas para ajudar o mundo.
Alguns atuaram mais secretamente, outros adquiriram renome, como Saint-Germain e Cagliostro, que atuaram na Europa nos séculos 17 e 18. Muitos desses mestres se tornaram mártires por afrontar os dogmas religiosos e científicos de suas épocas, enquanto suas escolas associadas eram mais conhecidas do mundo. A Grande Fraternidade Branca era conhecida apenas por alguns iniciados. No século XIX, com a expansão do conhecimento, deram início às revelações que antes eram mantidas em segredo. Foi pelas mãos de Helena Blavatsky que a Fraternidade Branca, ou a Grande Loja Branca, foi citada pela primeira vez, revelando nomes de alguns mestres. Rapidamente, o tema gerou entusiasmo por uns, na mesma velocidade que foi deturpado ou ridicularizado por outros. Mas a revelação acabou entristecendo Blavatsky, que se arrependeu, já que os mestres começaram a se tornar objeto de adoração, indo na contramão do desejo dos próprios mestres. Após o período de Blavatsky, algumas comunicações autênticas, como as Cartas dos Mestres e os livros O Mundo Oculto de Blavatsky e Luz no Caminho de Mabel Collins, foram recebidas com ceticismo e também com idolatria. Somente após muita insistência, HPB revelou pela primeira vez o retrato de dois mestres associados à Grande Loja Branca. O nome dos mestres são El Muriá e Qutb-Umi. A revelação reforçou a autenticidade dos ensinamentos de Blavatsky e da existência da Grande Loja Branca. Outro que recebeu permissão para falar sobre o tema foi Harvey Spencer Lewis. Ele foi o primeiro imperator da Ordem Rosa Cruz Amorque nos Estados Unidos e pôde revelar que a fraternidade não possui uma sede física e que seus mestres não buscam adoração. O foco é ajudar cada pessoa a encontrar e reconhecer o mestre interior, o Deus dentro de si. Com a morte de Blavatsky, surgiram movimentos, principalmente nos Estados Unidos, que alegavam serem representantes da Grande Fraternidade Branca, mas com ensinamentos diferentes dos originais. A situação ficou tão complicada que a última comunicação autêntica foi enviada em 1909 por Anne Besant, presidente da Sociedade Teosófica. Se tratava de uma carta do mestre Qutb-Umi que dizia: o falatório sobre os mestres deve ser eliminado. A devoção deve ser apenas para o Supremo Espírito do qual todos são parte. Nós trabalhamos anonimamente e falar demais sobre nós gera confusão e atrapalha nosso trabalho. No entanto, nada adiantou e, na verdade, piorou com a chegada dos livros como Os Mestres e o Caminho de Leadbeater, que alimentaram a idolatria, a devoção por mestres fictícios e modernos. O mestre mais explorado por esses movimentos é Saint-Germain. Embora sua última aparição documentada tenha sido no século XVIII, hoje ele é frequentemente associado a ensinamentos fabricados e a chama violeta, que supostamente dissolve o karma negativo. No entanto, isso não corresponde ao verdadeiro ensinamento. Por mais elevado que seja, nenhum mestre pode interferir no karma de alguém. O karma de uma pessoa não pode ser eliminado por orações ou visualizações. Ele só pode ser compensado através das próprias ações. A Grande Fraternidade Branca só está diretamente associada às escolas tradicionais. Alcançar o nível desejado para fazer parte dela exige sacrifícios, a superação do ego e a disposição para servir. Não possui sede física, mas tem centros ocultos ao redor do mundo. A maioria dos mestres atua no plano invisível e não está encarnado. Contatar os mestres por meios que não envolvam elevação psíquica e discernimento pode levar a ilusões, pois eles não são canalizados nem incorporados. Mestres antes encarnados como Blavatsky trabalham de forma discreta. O verdadeiro contato com os mestres ocorre quando o discípulo está pronto interiormente, com foco no despertar pessoal, em vez de buscar o contato direto. A Grande Fraternidade Branca representa um caminho profundo para a iluminação espiritual, operando em níveis além da percepção comum. Seus mestres, atuando no plano invisível, nos ensinam que a verdadeira transformação não vem de adoração a imagens fantasiosas ou figuras místicas, mas do desenvolvimento interior e do trabalho pessoal. A autenticidade desses ensinamentos é frequentemente obscurecida por interpretações modernas e distorcidas que podem desviar a atenção do verdadeiro propósito, o crescimento espiritual
e a autodescoberta. E Jesus disse: reconhece o que está diante de teus olhos, e o que está oculto ser-te-á revelado, pois não há nada oculto que não venha a ser manifesto.